Simão, o Zelote, um nome que ecoa através dos tempos, carregado de histórias de bravura e resistência. Um nome sussurrado com reverência e medo, um símbolo de esperança e desespero. Mas antes da lenda, havia um menino como qualquer outro, cheio de sonhos e inocência. Um menino nascido sob o punho de ferro de Roma, onde a sombra da opressão era uma constante. Sua infância foi uma tapeçaria tecida com fios de injustiça e opressão, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. O peso dos impostos romanos esmagava seu povo, drenando suas esperanças e recursos. Suas liberdades eram meros sussurros ao vento, sonhos que pareciam inalcançáveis. Simão testemunhou a crueldade em primeira mão, vendo a brutalidade dos soldados romanos, a ardência de um chicote, um som que ecoava em seus pesadelos, o desespero nos olhos de seus pais, uma visão que ele nunca poderia esquecer. Essas imagens ficaram gravadas em sua alma, moldando seu caráter e suas convicções. Elas alimentaram um desejo ardente por libertação, uma chama que queimava intensamente dentro dele. Ele ansiava pelo dia em que seu povo se libertaria de suas algemas, sonhando com um futuro de liberdade e justiça. Liberdade, a qualquer custo, tornou-se seu mantra, uma promessa que ele fez a si mesmo. Seu coração endureceu a cada estação que passava, cada ano trazendo novas cicatrizes e resoluções. O ódio pelos opressores crescia, alimentado por cada ato de crueldade que ele testemunhava. Essa raiva era uma faca de dois gumes, cortando tanto seus inimigos quanto sua própria alma. Alimentava seu espírito, mas também nublava seu julgamento, uma batalha interna constante. Simão, como muitos jovens de sua época, acreditava que a violência era a resposta, a única linguagem que seus opressores entendiam. Era a linguagem que seus opressores entendiam, uma resposta à brutalidade com brutalidade. Ele se juntou aos Zelotes, um grupo de guerrilheiros prontos para derramar sangue por sua terra natal, por sua liberdade. Os Zelotes ofereciam um senso de pertencimento, um propósito, algo pelo qual lutar. Eles o treinaram na arte do combate, moldando-o em um guerreiro. Simão provou ser um talento natural, sua fúria e determinação o tornando um combatente formidável. Sua fúria alimentava sua força, tornando-o um guerreiro formidável, um verdadeiro zelote. Ele se via como um protetor de seu povo, um propagador da fúria justa, um defensor da liberdade. Ele abraçou o título de zelote, uma medalha de honra na luta pela liberdade, um símbolo de resistência e coragem. Os feitos de Simão como zelote eram sussurrados em tons baixos. Ele era uma figura envolta em mistério, um homem cujas ações falavam mais alto do que palavras. Ele se tornou um símbolo de resistência, um líder que inspirava coragem em seus seguidores, um farol de esperança diante do desespero. Simão era a chama que mantinha viva a luta pela liberdade. Ele liderou ataques ousados contra patrulhas romanas. Sua coragem era inquestionável e suas táticas, brilhantes. Ele enfrentava o perigo de frente, sua determinação inabalável. Cada batalha era uma prova de sua liderança e bravura. Cada vitória, porém, tinha um preço. A glória da batalha era sempre seguida pelo luto e pela perda. Sangue manchava suas mãos, tanto de romanos quanto de judeus colaboradores. A linha entre amigo e inimigo tornava-se cada vez mais tênue. O ciclo de violência girava cada vez mais rápido, uma espiral que parecia não ter fim. Mais fundo ele caía no abismo do ódio. A escuridão dentro dele crescia, alimentada pela constante luta e derramamento de sangue. No entanto, uma pontada de dúvida começou a se agitar dentro dele. Ele começou a questionar suas ações e o verdadeiro custo de sua luta. Era esta a liberdade que ele tanto desejava? Uma liberdade que exigia sacrifícios tão altos? Uma liberdade construída sobre derramamento de sangue e vingança? Ele se perguntava se o preço era justo. Os sussurros de dúvida se intensificavam a cada dia que passava. A incerteza corroía sua determinação.
Os rostos daqueles que ele combateu assombravam seus sonhos. As noites eram longas e cheias de tormento. O peso de suas vidas o oprimia. Cada vida perdida era uma carga que ele carregava em seu coração. O caminho para a liberdade parecia se estender infinitamente à sua frente, pavimentado com sofrimento e morte. A jornada era árdua e solitária. Seu coração, antes cheio de justa raiva, agora doía com um vazio crescente. A raiva havia dado lugar à tristeza e ao arrependimento. Ele começou a questionar o caminho que havia escolhido. Será que havia outra maneira de alcançar a liberdade? Seria a violência a única resposta? Ou haveria um caminho para a paz que ele ainda não havia considerado? A verdadeira liberdade poderia ser alcançada por meio do derramamento de sangue? Ou seria possível encontrar um caminho de paz e reconciliação? As sementes da dúvida haviam sido plantadas, e com elas, a esperança de um futuro diferente, onde a liberdade não precisasse ser comprada com vidas. A notícia de um professor carismático chegou aos ouvidos de Simão. Um homem chamado Jesus, pregando uma mensagem radical de amor e perdão. Essa mensagem o intrigava e confundia profundamente. Tais ideais poderiam enfrentar o poder de Roma? Simão, endurecido por anos de luta, permaneceu cético. Ele observava Jesus das sombras. Observava as multidões crescentes atraídas por seus ensinamentos. Jesus falava de um tipo diferente de liberdade. Uma liberdade encontrada não na violência, mas no amor. Ele oferecia esperança, não por meio da rebelião, mas por meio da fé. Simão zombava dessas ideias. Paz, amar. Que poder tais coisas tinham contra as espadas e lanças romanas? Ele se agarrava às suas crenças, ao caminho do Zelote. Era o único caminho que ele conhecia. No entanto, algo em Jesus o perturbava. Uma autoridade silenciosa. Um olhar penetrante que parecia ver diretamente em sua alma. Uma semente de dúvida havia sido plantada em seu coração, desafiando tudo em que ele acreditava. O encontro era inevitável. Em um mercado antigo, onde o tempo parecia ter parado, dois destinos se cruzaram. Seus caminhos, destinados a convergir, eram guiados por forças além de sua compreensão. Simão, atraído por uma força que ele não conseguia compreender, encontrou-se frente a frente com Jesus. A tensão no ar era palpável. A multidão se abriu, seus olhos fixos nos dois homens. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando por este momento. Jesus, com um sorriso desarmador, ofereceu a Simão um lugar ao seu lado. Um gesto simples, mas carregado de significado. Um convite simples que abalou o mundo de Simão. Ele nunca havia encontrado alguém como Jesus antes. O zelote endurecido, o guerreiro temível, sentiu um tremor de medo. Não do homem à sua frente, mas das emoções que se agitavam dentro dele. Não do homem, mas das emoções que se agitavam dentro dele. Ele estava acostumado a batalhas externas, mas esta era uma batalha interna. Que poder tinha este filho de carpinteiro? Como alguém de origens tão humildes poderia ter uma presença tão poderosa? Que palavras poderiam penetrar os muros que Simão havia erguido? Ele se perguntava enquanto olhava para Jesus. Ele sentiu uma sensação desconhecida, esperança, uma emoção que ele pensava ter perdido para sempre. Jesus falou de um tipo diferente de reino. Um reino que não era deste mundo, mas que residia no coração dos homens. Um reino que não era deste mundo, mas que residia no coração dos homens. Ele falou de amor, compaixão e verdadeira força. Ele desafiou a compreensão de Simão sobre poder. O que realmente significava ser forte? A verdadeira força, argumentou Jesus, não estava em empunhar uma espada, mas em estender a mão para ajudar, em mostrar compaixão e empatia. Simão ouviu, realmente ouviu, pela primeira vez em muito tempo. As palavras de Jesus penetraram profundamente em sua alma. As palavras ressoaram profundamente dentro dele.
fragmentando a casca endurecida que ele havia construído ao redor de seu coração. Ele sentiu uma transformação, uma nova compreensão do que significava ser verdadeiramente forte e humano. A história de Simão, o Zelote, é um lembrete poderoso de que Deus pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Mas a mensagem de Jesus nos convida a abraçar um caminho diferente, o caminho do amor, do perdão e da reconciliação. Se gostou desta história, não esqueça de deixar o seu curtir e também de se inscrever em nosso canal para não perder mais histórias como esta, certo? Então, meu amigo, o que você está esperando? Aceite o chamado de Deus e permita que Ele transforme seu coração. Juntos, podemos ser instrumentos de paz e levar a mensagem de Jesus a um mundo que tanto precisa dela. Grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo vídeo aqui nos Divinos Recados.